Olá corredores, olá corredoras, bem-vindos ao meu canal, bem-vindos ao meu tênis de corrida. O meu nome é Fernando e eu vou apresentar para vocês este mês mais um tênis da Li-Ning. É um tênis que lá no começo do canal me perguntaram bastante, é um tênis intermediário, polivalente, mas antes de falar dele, vamos falar aqui das medalhinhas deste mês, tá? Essa aqui é uma prova chamada Run a Voa, que acontece na minha cidade. Ela sempre varia as distâncias, uma provinha que acontece no começo do ano. Sempre gostosa de participar. Então a gente já teve aqui ó, 5 km, 4 e 8 e a última em 2020 de 6 km, tá? Bom, dito isso, feitas as devidas apresentações, vamos falar desse tênis aqui. Deste bonitão, desse tênis com design bem bacana, que é o Shitus 5.0 Pro, mais conhecido aqui no ocidente como Rabbit. Isso mesmo, pessoal, eu trouxe para vocês o Rabbit na sua versão Pro. Bom, essa aqui é a caixa típica da Li-Ning, né? Caixa vermelha com letras brancas, né? Caixinha normal. Bom, vamos falar dele. E aqui tá ele, ó. Vamos lá falar do Rabbit 5.0 Pro. Muito bem, corredores, antes da gente falar do cabedal, da entressola e do solado, vamos às informações técnicas desse bonitão aqui. Bom, no Brasil, tamanho 42, tá? Um número acima do que eu uso casualmente. Ele tem 25 mm de altura na parte da frente, 35 mm de altura na parte de trás, o que dá para ele um drop de 10 mm, beleza? Ele é um tênis da categoria intermediário, ou seja, não é um tênis intermediário mais voltado para velocidade, tá? Porque ele é um tênis um pouco mais firme. Ele tem um peso total de 270 gramas, sendo 237 o tênis e 33 gramas a palmilha, tá? Palmilha bem gostosinha, palmilha meio pesadinha, né? Então se você quiser tirar ela, você fica com um tênis de 237 gramas. A milimetragem aqui da borracha da sola, 3 milímetros, beleza? Uma milimetragem bem legal. Bom, feitas as apresentações, vamos à análise desse bonitão, tá? Aí, ó. Opa, vamos lá. Corredores, muito bem, corredoras, vamos conversar agora sobre o cabedal desse tênis. Bom, eu achei ele muito bonito, a combinação de cores do roxo, o preto, o laranja, alguns detalhes em cinza, uma leve tonalidade de rosa assim na hora que faz a transição do roxo para o laranja. Achei muito bonito, beleza? Bom, o cabedal não é um cabedal muito aerado, tá, gente? De nota de 0 a 5 eu daria para ele uma nota 3, tá? Ele tem a tecnologia da Li-Ning do Water Shell Plus, tá? Que é uma tecnologia para evitar deixar o tênis encharcado, né? Você joga água que dá uma escorridinha mais fácil, porém ele acaba ficando um pouco muito fechado as tramas, né? Tem uma forração aqui por dentro, vocês não conseguem ver, tá? Bem macia, mas é uma forração que torna o tênis menos respirável. Isso quer dizer que o cabedal dele é quente? Não, de forma alguma. Porém, não é aquele cabedal para um tênis intermediário voltado para a velocidade, poderia ser mais respirável e talvez essa tecnologia do Aura Shell Plus que vedou um pouco demais as tramas não precisasse ser tão prioritária, né? Vamos dizer assim. Eu acho que a prioridade seria a ventilação para um tênis dessa categoria e não a vedação contra a água, tá? Bom, para quem mora talvez em região muito chuvosa, seja esse o caso, mas eu, para falar a verdade, eu não acho que seja uma grande vantagem priorizar isso do que a respirabilidade do tênis. Mas isso também não quer dizer que o tênis, como eu disse, o tênis não fica quente. Bom, ele tem um leve reforço aqui na biqueira, tá? Não é um reforço muito grosso, mas não deixa a biqueira amarrotar, tá? Mantém ela firme, então não vai pegar nas suas unhas. E tem aqui uma camadinha dessa, se dá pra ver esses quadradinhos aqui, losango, depende do jeito que você olha, emborrachado, tá? Aliás, todo o logo também dele é tudo emborrachado. Aqui é meio pintado já aqui atrás, mas na frente tudo emborrachado, tá? Então protege bem, mas toma cuidado que uma topada pode dar uma raladinha e antecipar o desgaste do cabedal. O cadarço, gente, o cadarço ele é chato, nada elástico e precisa de 2 laçadas ou você enfiar ele aqui dentro, né, por baixo da trama do cadarço antes para não desamarrar. Se deixar uma laçada só, ele vai desamarrar. O teste da lavagem também não desbotou, não aconteceu nenhum problema de querer descolar ou alguma coisa do gênero. Aliás, como sempre da Li-Ning, ele é muito bem construído, muito bem colado, os materiais de qualidade, tá? Podem ficar tranquilos com relação a isso. A furação dele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sem furo extra, mas também totalmente dispensável. Não tem ilhoses, são só passadores e aqui na frente reforçado com uma camada plástica, né? Para não deixar, tanto por dentro quanto por fora, tá? Para não deixar ter um desgaste prematuro aqui na hora de apertar e rasgar, enfim.
Com relação à língua, ele tem aqui o passador da língua para não que trava no cadarço para não ficar correndo para lá e para cá. Ela tem um acolchoamento leve, tá? Não é muito grossa, mas também não é daquelas fininhas, tá? Mas também não causa, não é muito airada, mas também não é uma língua que vai fazer teu pé suar ou incomodar o peito do seu pé. Tem esse símbolo aqui. Ele é cinza, mas não é refletivo isso daqui, viu, gente? Eu também não entendi muito bem esses símbolos matemáticos, né? Tem pi, tem mais, dividir, igual. Não sei para que isso aqui, não entendi muito bem, não consegui achar a explicação no site do porquê desses símbolos. E o que tá aqui em chinês também, eu acho que tem mais a ver com pi babum. Bom, não vem ao caso, também não é tão importante assim. O colarinho dele tem tem um reforço legal de espuma, tá? Não é muita espuma, muito grosso, mas deixa bem confortável, tá? Não é seco, então teu pé acomoda muito bem, não vai machucar. O tecido é de qualidade, não sei, me lembra um cetim bem gostosinho de calçar, me lembra o material que é usado no tênis da Brooks, tá? Bem gostoso mesmo. E o acolchoamento dele vai até embaixo, tá? Não é só aquele bigodinho que costuma ter hoje em dia, não. Vai até embaixo aqui na parte onde encontra com a entressola, tá? A entressola dele, você vê se é uma borracha azul, então dá pra usar sem palmilha se você quiser. Eu não gosto, não recomendo, porque ela é costurada aqui, talvez essas linhas, se tiver um desgaste, pode soltar tudo, mas aí vai do gosto da pessoa, tá? Com relação a usar ele sem meia, pode usar tranquilo também, que ele é bem macio aqui, a forração dele aqui é bem macia, tá? Bem gostosa. E ele não tem costuras, a não ser aqui essa costurinha aqui que vai pra parte de trás do tênis, né? Pro calcanhar, mas não incomoda em nada, é a única que você vai encontrar, a não ser que você corra sem a palmilha, tá? Clipe de contraforte semi-rígido, a gente consegue amassar um pouquinho aqui, tá vendo? Mas ele tem um clipe de contraforte que trava muito bem o calcanhar, fica bem acomodado. Mas, por exemplo, esse bico aqui não pega no Aquiles, tá? Então também não machuca o Aquiles, isso daqui não pressiona, podem ficar sossegados. E essa curvinha aqui também não pega no tornozelo, ok? Com relação à segurança, tem um refletivo aqui junto com essa passadora aqui para te ajudar a calçar o tênis, tá? Então segurança dele tem na parte de trás. Embora eu sempre digo que queria também que os tênis tivessem um refletivo na parte externa do tênis, mas isso raramente acontece. Então, mas ele tem aqui, então, o quesito de segurança está aprovado. Bom, gente, o cabedal de uma forma geral é muito bem feito, muito bem construído, só com essa ressalva dele não ter uma respirabilidade legal, porém não é um tênis quente, beleza? Muito bem, corredores, muito bem, corredoras, vamos conversar agora sobre a entressola desse tênis aqui, do Rabbit 5.0 Pro. E o nome Pro vem pelo seguinte, gente, diferente da versão comum, ele tem essa camada aqui no antepé de pi babum, isso mesmo, pi babum, que é o material mais responsivo da Li-Ning, tá? Então, quando você está terminando o strike aqui da sua passada, que você vai para o movimento de decolagem, né? Ele vai dar aquele plus, né? Pelo menos essa é a ideia de pôr esse material aqui no antepé, ele vai te dar um plus a mais, né? Na hora do término do strike da sua passada, no momento da decolagem. O resto do tênis utiliza-se o mesmo material que é utilizado, uma parte, lógico, lá no Shadow Essential, que eu fiz o review, procurem no canal que vocês vão encontrar, que é o Light Foam da Li-Ning, que é o EVA deles, tá? Então, a maior parte da entressola dele, aliás, o Light Foam Plus, esse Plus, tá? A maior parte dele é tudo EVA, tá? Eu diria que 85% a 90% dele é o EVA, tá? É um EVA firme, ó, como vocês podem ver, ele não é tão macio, aliás, quase nada macio, porém ele é mais responsivo, que é a proposta desse tênis, afinal de contas ele chama Rabbit, né? Então ele é um tênis intermediário voltado para velocidade e não para maciez. Então se você não gosta de um tênis macio, um tênis mais firme um pouco, não é o tênis que você procura, tá? Mas se você gosta de um tênis mais firme, uma corrida mais firme, mesmo com um drop um pouquinho maior, mas uma corrida mais firme, um tênis mais rápido, aí sim você pode ir direitinho no Rabbit, tá? E no caso aqui, a camadinha aqui do Pi Babum, né, da Li-Ning também deixa um toque diferente na hora da passada. Bom, eu vou dar minha opinião geral sobre isso aqui nas conclusões, mas tá aprovado, tá? Essa entressola, ela é muito boa. Muito bem, corredores, muito bem, corredoras. Agora vamos falar do solado desse tênis, tá? Toda a entressola é recoberta com borracha, tá? Com essa Tough RB, tá bom, gente? Então não se preocupe, é uma borracha branca, tá? Então às vezes dá a impressão, não, mas tá pegando um EVA e tal. Não, ela é toda recoberta, salvo esse vão aqui que tem no meio.
e esse fundinho aqui. Mas esse fundo aqui não se preocupem porque ele tem um vinco, tá? E esse vinco só vai encostar no chão quando a borracha estiver totalmente desgastada, tá bom, gente? Aliás, a borracha, pelo que eu treinei, desgastou muito pouco aqui no cantinho, ó, tá vendo? Eu piso meio torto, né? Então desgastou aqui, que movimento que a gente faz, né? Da passa dentro aqui e sai com a ponta do dedão, então desgastou um pouco mais aqui, tá? Mas não é um desgaste significativo, beleza? E na parte da frente desgaste nenhum. Como eu disse, ela tem 3 milímetros de espessura, ela é uma borracha de carbono, então acredito que esse tênis aqui deva rodar num piso um pouco mais abrasivo, que nem o asfalto, por exemplo. Eu acho que é tênis para 700, 800 km no mínimo, tá? Um piso, se você usar num concreto mais liso, ou usar numa pista, né? Então aí vai durar uma vida inteira, tá? Mas no asfalto eu acredito que pelo menos 700, eu falo 700 para dar uma margem um pouco menor, mas eu acredito que pelo menos 800 km ela vai durar assim essa borracha desse solado, beleza? Ele tem um bom grip, corri na terra, corri com asfalto levemente molhado, corri em grama, enfim, em brita, todo aquele teste que eu costumo fazer de sempre, tá? E a borracha, o grip, né, dessa borracha, mesmo com esse design também tem uns vãozinhos aqui, ela ajuda a grudar bastante, tem esses círculos concêntricos que eu acho que abre na hora da passada, sabe? Ajuda a agarrar bem no solo, então ele não escorrega de jeito nenhum, tá? Só se tiver aquela enxurrada que vai levar a carro e aí te leva junto, mas fora dessa situação ele agarra muito bem, tá? Esse vão aqui, gente, tem essa plaquinha plástica que é a tecnologia ProBar Lock. Quem já viu outros reviews meus aqui no canal sabe o que é isso, mas vou explicar novamente. É uma placa de estabilidade, tá? Essa placa é simplesmente para dar estabilidade pro tênis, assim como a Adidas tem, a ASICS tem, enfim, algumas outras grandes marcas. A Li-Ning chama de ProBar Lock. Ela não tem nenhuma função de impulsionar você, tá? Não é aquelas placas de nylon nem plásticas que botam dentro do tênis para aumentar a responsividade do tênis. Nada disso, tá? É só estabilidade, beleza? O tênis é bem flexível na parte da frente, na parte do centro por conta da placa não, e na parte de trás também não. E é isso que você me fala da estabilidade, da flexibilidade do tênis. Bom, dito isso, gente, agora vamos para o preço e para as minhas conclusões, ou para as conclusões depois do preço desse lindão aqui. Mas o Solar está muito aprovado, excelente qualidade. Muito bem, corredores, muito bem, corredoras. E quais são as minhas conclusões sobre o Rabbit 5.0 Pro ou Cheetos Pro? Bom, gente, o cabedal já adiantei para vocês lá. O único probleminha dele é a respirabilidade, mas não que torne o tênis quente. Mas acho que por ser um tênis intermediário, deveria ser mais respirado. Solado, excelente, super aprovado, resistente, um grip magnífico. Bom, agora o grande diferencial desse tênis seria da versão comum, que dá para ele o nome de Pro, é a camadinha aqui de Pibabum. E ela funciona? Sim, gente, ela funciona. Ela te dá um plus, te dá um up a mais? Sim, te ajuda. O Light Foam Plus é um EVA muito bom. No entanto, como eu disse para vocês, ele é mais firme. Então, se você não gosta de tênis firme, esquece esse daqui. Ele é voltado para quem gosta de um tênis um pouco mais firme, né, e que não se incomode com o drop ser um pouco mais alto. A gente gosta de tênis firme, mas gosta de um drop mais baixo. Eu prefiro dar um pouquinho mais alto, beleza? Então ele vai ser bem responsível e no final do strike da sua passada, né, que aqui tem o Pibabum, ele vai te dar um upzinho a mais, tá? Você sente? Sente. É o seguinte, eu acho que, assim, ele é posto aqui esse Pibabum na parte dianteira, porque tem gente que começa pelo calcanhar, com o médio pé e com a ponta do pé. Mas o strike, no final das contas, todo mundo sai para decolagem na ponta do pé. Então, todos os corredores vão aproveitar o Pibabum. No entanto, a minha observação é o seguinte, quando você tem um impacto direto, uma pressão direta, é diferente do que você tem uma pressão fracionada, né, com o strike do pé. Então acho que quando você faz isso, quem pisa com calcanhar ou com médio pé, você acaba perdendo um pouco da responsividade do Pibabum. Para quem pisa com a dianteira, que dá um impacto direto aqui, já aproveita tudo. Mas para quem faz aquela strike mais cadenciado aqui, né, entrando com calcanhar ou com médio pé, como eu disse, eu acho que faz uma pressão mais demorada, você começa a pressionar mais devagar, e aí você tem uma responsividade mais por etapas, por assim dizer, né? Então ele vai pressionando aos poucos, fazendo esse movimento aos poucos, né? Fazendo isso daqui, ó, não sei se eu consigo reproduzir bem, e não aquele movimento mais seco, né? Então eu acho que para atender melhor e aproveitar melhor a responsabilidade do Pibabum, talvez ele devesse ter uma camada de Pibabum aqui no calcanhar, tá? No médio pé não tem muito jeito, mas aqui na parte de trás do calcanhar, acho que ele poderia ter uma faixa aqui assim, mais ou menos aqui assim, de Pibabum, que aí quem entra com calcanhar também aproveitar bem, sabe? Eu acho que daria um duplo up, né? Aqui e aqui na parte da frente.
tá? Mas não ter isso aqui na parte de trás desabona o tênis, não ter isso na parte de trás vai fazer quem entra com calcanhar perder a responsividade do boom? Também não, na minha opinião acho que só dilui um pouco. Então para quem pisa direto a ponta do pé, eu acho que vamos ter assim 100%. Para quem pisa com essa parte mais cadenciada, né, faz uma transição mais lenta, né, por estar vindo do calcanhar, eu acho que você tem uma responsabilidade aqui de uns 80%, mais ou menos. Você perde um pouco, mas não anula, tá? Mas independentemente disso, é um tênis muito bom, tá? Adorei correr com ele. Treinos de tiro, treinos curtos, treinos mais longos. É um tênis que dá para você correr. Eu sou meio maratonista, dá para correr meia maratona com ele tranquilo. E acima disso, Fernando, para quem já é acostumado a fazer longas distâncias com um tênis mais firme, eu acho que dá certo. Eu particularmente prefiro fazer meio maratona com tênis mais macio, tá? Mas isso é um gosto pessoal. Isso desabona esse tênis para fazer uma meia maratona? Não, de forma alguma. É só uma questão de preferência entre tênis mais firme e tênis mais macio. Eu dou prioridade para maciez para longas distâncias. Mas esse tênis aqui cabe confortavelmente nisso. Acima disso, como eu disse, para alguém que já está acostumado a fazer provas longas, que vai aguentar aquele impacto um pouco mais firme, né? Então pode ir nesse. Para quem não aguenta, faz maratona, mas prefere a maciez, eu acho que também já não seria o caso de tentar arriscar com o Rabbit 5.0 Pro, beleza? Bom, gente, e o uso dele? Bom, eu acho que dá para usar ele no dia a dia, tá? Ele não é um tênis tão discreto, mas também não é um tênis tão chamativo. Eu acho que é um tênis que você consegue usar, inclusive, para ir para academia, se você quiser. Dá para ir para escola, para faculdade, para o trabalho, dá para ir também. Para caminhar, dá para caminhar com ele perfeitamente, desde que você não esquente a cabeça de ser um tênis um pouco mais firme, mas para quem está caminhando, acho que isso não vai fazer muita diferença, né? Já que é uma pisada um pouco mais suave e tal, então se você quiser usar ele para caminhar, dá também, tá? Ele é muito confortável esse tênis, tá? Eu gostei bastante nesse aspecto também. E logicamente para correr, tá? Um tênis intermediário voltado para velocidade, o conjunto dele para mim tá muito bom. Ele é feito com materiais de qualidade, materiais Prime, tá? Então não vai descolar, não vai rasgar, não vai esterçar, mesmo tendo esse vinco aqui não vai ter nenhum problema. O único problema que teve no vinco aqui é uma pedrinha um pouco maior, enroscou, mas só uma vez só durante os treinos que eu fiz, então não teve problema algum com relação a isso. Vou lá tirar a pedrinha, mas pode correr hoje enfiar uma pedra maior aqui, mas tem que ser uma pedra bem grande, tá? Onde eu pisei era realmente a pedra uma lasca de pedra desse tamanho. Bom, então o tênis no geral tá aprovado, gente? Tá muito bem aprovado. Se você também gosta de um tênis mais voltado para velocidade, se você gosta de um tênis mais voltado para firmeza do que para maciez, tá? Com relação ao preço e a vantagem ou não de comprar comparado com o Superlight, vou dizer no preço do tênis. Corredores e corredoras, preço desse tênis. R$ 398,31 a versão Pro, tá? A versão comum eu não me lembro, sinto muito, mas qualquer coisa, se vocês quiserem, deixem no comentário que eu procuro o preço para vocês. Bom, gente, o negócio é o seguinte, só complementando, Fernando, entre esse tênis e Superlight, qual você compraria? Bom, gente, se você puder ter um tênis só para corrida, o Superlight é um tênis muito mais responsivo, é um tênis muito mais rápido do que esse aqui. Só que o Superlight tem que ser um tênis usado só para prova, por quê? O solado do Superlight ele é muito fininho, são umas tirinhas de borracha lá, então ele vai acabar muito rápido. Então, se você não tem dinheiro para ter um tênis para guardar só para prova, você só tem grana para comprar um tênis para você usar nos seus treinos diários e para você fazer na sua prova, então pode ir no Rabbit sem medo, tá? Porque por conta da borracha dele. Então, a diferença assim de você poder comprar ele ou não com relação ao Superlight seria essa. Ele é um tênis mais lento que o Superlight, mas vai ser um tênis muito mais durável que o Superlight, tá? Então eu iria nele se eu não tivesse condições de ter dois tênis, um tênis para treinar e um tênis para deixar só para prova. Se você puder ter um para cada situação, aí eu diria para comprar ambos, que vale a pena se você curte esse tênis mais firme. Beleza? Bom, agora fica como fica no meu pé e experimentando ele, o On Fit nele na prática. Grande abraço a todos, obrigado por prestigiarem o tênis de outubro de 2022 e em novembro a gente se vê novamente. Grande abraço a todos, até a próxima.
Corredores e corredoras, como fica no meu pé o Rabbit 5.0 Pro? Ele fica muito confortável, muito gostoso, tá? Bom, como eu disse, ele é o tamanho 10 americano, tá? Ele ficou aqui, ó, acho que em torno de um pouco menos de 1 centímetro. Ele tem 27 centímetros e meio no tamanho 10 americano, tá, gente? E ficou um pouquinho menos de 1 centímetro sobrando aqui, ó. A ponta do meu dedão tá aqui, ó. Bem aqui, tá? Então ficou um pouco menos de 1 centímetro, tá? Meu pé tem 26 e alguma coisinha, tá bom? Bom, ele não aperta lateralmente, embora seja um tênis um pouco mais estreito, tá? Mas não aperta lateralmente e de cima para baixo no peito do pé também não aperta, tá? Então, e ele fica assim no meu pé.